Então, vamos lá. Muito bom dia a todos, mais uma vez. A gente vai continuar aqui, nesse dia 13 de outubro, a nossa sequência do estudo de contratos em espécie, né? Que é o objetivo do nosso semestre aqui. A gente já viu contrato de compra e venda, já vimos troca, já vimos contrato estimatório, ou venda em consignação, e agora a gente vai partir para o contrato de doação. Doação, outra espécie contratual importante, outra espécie contratual que, assim como a compra e venda, eu acho que são as duas espécies contratuais que são mais frequentemente observadas em questões de concurso, né? Doação é algo que o pessoal gosta muito de abordar essa espécie contratual. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora no chat a apostila, como de costume, sobre doação. Ok? Vocês conseguem ver aí? Visualizam? E está aí na tela de vocês também agora, doação. Conseguem ver no chat? Pronto. Então, ótimo. Valeu. Então, amigos, a gente vai continuar agora estudando outro contrato típico, outro contrato que está previsto no Código Civil, que é o contrato de doação. E, assim como na compra e venda, e em diversas outras espécies contratuais, o Código trouxe o conceito, o próprio Código trouxe o conceito da espécie contratual. A doação está conceituada no artigo 538. 538 é o primeiro dispositivo sobre o contrato de doação e o Código vai tratar da doação até o artigo 564. Então, do 538 ao 564, nós temos alguns dispositivos aí tratando da doação. E aí o 538 diz que considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, então, olha só, primeira característica aqui, para a gente pontuar, esse contrato é um contrato que a gente chama de benéfico ou benévolo. O que isso quer dizer? É um contrato que ele se dá por liberalidade, por altruísmo, por vontade de uma parte que quer apenas beneficiar alguém, sem receber nada em troca. Então, é um contrato chamado benéfico ou benévolo por isso, porque ele se dá por liberalidade do doador. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que todo contrato que envolve uma liberalidade, a gente tem que lembrar necessariamente de um artigo do Código Civil, que é o artigo 114. Por que isso? Porque o artigo 114 ele vai dizer que todo negócio jurídico benéfico ou benévolo, a gente tem que interpretar ele restritivamente. Todo acordo que é benéfico, ou seja, só uma parte tem decréscimo patrimonial, a outra só ofere vantagens. Quando nós formos interpretar esse pacto, a gente tem que interpretar ele de modo restritivo. Jamais ampliar o objeto do contrato, mas sempre, na dúvida, restringir o que, no nosso caso aqui, o donatário queria doar. Então, considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outro. Veja que eu coloquei aqui, entre parênteses, se obriga a transferir, porque, tecnicamente, o contrato de doação, ele tem a mesma natureza jurídica do contrato de compra e venda, no sentido de ser um contrato obrigacional ou convencional. Ele não é um contrato real, né? A gente acompanhou a natureza jurídica do contrato de compra e venda, e eu expliquei aqui que, no Brasil, o contrato de compra e venda ele se torna válido quando alguém assume a obrigação de entregar o bem mediante um pagamento de um valor. Não foi isso?
Aqui é a mesma coisa. No contrato de doação, ele se torna válido quando alguém assume a obrigação de transferir um bem e outra pessoa aceita essa benesse. Então, apesar do código ter usado a expressão considera-se doação um contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens para outra, o ideal, o tecnicamente correto seria se obriga a transferir. Porque a doação não tem natureza de pacto real, como acontece na França, por exemplo, na Espanha. Nesses países, a doação ela tem uma feição real e ela é estudada, inclusive, fora do livro do direito das obrigações. Diferente aqui do Brasil, né? A gente está aqui dentro do livro do direito das obrigações. Isso traduz, inclusive, essa natureza obrigacional, que no contrato de compra e venda ficou bem claro, quando lá o código diz que, pelo contrato de compra e venda, é no qual uma das pessoas se obriga a entregar um bem e a outra se obriga a pagar um valor. Aqui o código usou, ao invés de falar se obriga a transferir, usou a palavra transfere. Então, a gente já deixa aqui uma ressalva, que apesar do código ter falado que o contrato de doação é um contrato em que alguém transfere, na verdade é o contrato em que alguém se obriga a transferir, porque a efetiva transferência do bem é plano de eficácia. Não precisa a transferência do bem para o contrato se tornar válido. A gente analisa os requisitos de validade quando alguém assume a obrigação de entregar um bem a outra pessoa e essa outra pessoa aceita. Beleza? Então, por isso que eu coloquei aqui, entre essas chaves aqui, ó, se obriga a transferir, que seria o ideal. A doutrina toda aponta que o texto mais condizente com a natureza jurídica seria se obriga a transferir. Então, o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, se obriga a transferir do seu patrimônio bens ou vantagens para outra. E o ideal seria que tivesse aqui vírgula, que os aceita, que era, inclusive, o texto do Código de 16, de 1916. O Código de 16, ele deixava claro no conceito que era necessária a aceitação do donatário, daquele que recebe o bem, é um requisito, é um elemento essencial do contrato de doação. Então, tinha essa expressão, que os aceita, deixando claro que tem que haver aceitação por parte do donatário para que o pacto tenha validade, mas não se sabe por que no Código de 2002 se retirou essa expressão, que os aceita. Então, nós temos essas 3 observações aí para vocês. Contrato de doação é um contrato benéfico, é um contrato com natureza obrigacional, porque ele se torna válido quando alguém se obriga a transferir do seu patrimônio bens ou vantagens, e é necessário, como elemento essencial, a aceitação por parte do donatário. Beleza? Então, a gente vai falar sobre essas 3 características mais na frente, com mais calma, mas para a gente entender aí o conceito geral de doação. É aquele contrato em que alguém resolve dar um bem de presente a outra pessoa, né? Um bem pode ser de uma vez só, pode ser um contrato de doação de trato sucessivo, né? Alguém pode falar, olha, eu quero ajudar uma instituição de caridade todo mês, pagando uma cesta básica, pagando um salário mínimo. Isso aí também é uma doação, mas é uma doação de trato sucessivo. Então, a gente vai ver que tem várias espécies de doação, mas a essência é alguém resolve, por liberalidade, transferir parte do seu patrimônio para o de outra pessoa. Beleza? Então, a doação é um negócio jurídico em que a gente tem, de um lado, o chamado doador ou benfeitor, pode ser pessoa física ou jurídica, é aquele que vai entregar gratuitamente um bem, é aquele que vai transferir gratuitamente parte do seu patrimônio para o universo patrimonial de outra pessoa, chamada de donatário ou beneficiário. Então, está aqui as 2 partes do contrato de doação: doador ou benfeitor e donatário ou beneficiário. Beleza? Então, ó, de acordo com a doutrina majoritária, qual é a natureza do contrato de doação?
obrigacional. É um contrato obrigacional. Apesar de que, em alguns países, ó, como França, Espanha, Chile, Colômbia, eles preferem a feição de caráter real do pacto de doação. Eles tratam, inclusive, o contrato de doação ao lado do testamento. Então, fora das disposições contratuais, no código desses países, eles vão tratar lá na parte de aquisição de propriedade, junto com o testamento, né, junto com disposições de última vontade, eles vão tratar como uma modalidade especial de aquisição de propriedade, junto com compra e venda, doação. Beleza? Então, nesses países, França, Espanha, Chile, a doação tem contrato, tem natureza real. Só se torna válido quando o bem efetivamente é transferido para a propriedade do donatário. No Brasil, não. No Brasil, tem natureza obrigacional, não só pela posição com que ele está no código, dentro do livro do Direito das Obrigações, bem como pela leitura de diversos dispositivos que a gente vai ver aqui. A leitura dos artigos do Código Civil dá para a gente perceber que a feição da doação no Brasil ela é obrigacional, ela é convencional. O pacto se torna válido quando as partes emitem sua vontade válida no sentido de contratar. Então, no momento em, por exemplo, que eu digo para Helder, vou lhe doar o meu computador ou um relógio. Nesse momento que eu digo, quero doar, e Helder diz, sim, eu aceito, o contrato é válido. O contrato é plenamente válido. Válido e exigível. Válido e exigível. Não é necessária a efetiva transferência do meu computador para o patrimônio de Helder para que ele se torne válido, como seria na França, Espanha, Chile e Colômbia. Aqui não. Aqui é um contrato obrigacional. É por isso que Orlando Gomes, inclusive, diz que o contrato de doação é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a transferir, tá vendo? Orlando Gomes, preciso como sempre, se obriga a transferir gratuitamente um bem de sua propriedade para o patrimônio de outra, que enriquece à medida que aquela empobrece. Olha aí, a natureza de contrato benévolo ou benéfico. Só uma das partes que tem vantagem patrimonial. Beleza? Então, a doação, como qualquer outro negócio obrigacional, não implica a efetiva transferência do patrimônio, mas sim a assunção de uma obrigação de transferir a titularidade da coisa. Beleza? Então, o professor Flávio Tartucci, nessa linha, diz que para que seja válido, basta a intenção de doar, ou seja, basta o ânimo do doador de fazer a liberalidade. É o chamado animus donandi, ânimo de doar, além da aquiescência, né, da concordância do donatário. Por isso que o ideal seria que tivesse ali no conceito normativo a expressão no final do artigo 538, que os aceita, para fazer referência a essa concordância, a essa aquiescência. Beleza? Então, tá aí. Então, apesar do código ter utilizado a expressão transfere e não se obriga a transferir, a melhor ciência jurídica explica que a efetiva transferência da propriedade do bem é apenas efeito real que se observa após a conclusão do pacto de doação. Beleza? Então, é um acordo de natureza obrigacional. Ademais, se a gente tivesse aqui a natureza de contrato real, né? Se a expressão transfere fosse utilizada no sentido de efetiva transferência e não no sentido de se obriga a transferir, o legislador estaria impossibilitando, por exemplo, a doação em forma de subvenção periódica. Aquele exemplo que eu dei de quem resolve doar mensalmente um valor para uma instituição de caridade. Essa pessoa, quando assume a obrigação de todo dia 5 doar para a APAI R$ 500, uma cesta básica, enfim, essa pessoa ela está se obrigando a transferir. Ela não está transferindo de imediato, né? Então, se a gente entendesse que o contrato de doação, que aquela expressão transfere, seria utilizado no sentido de efetiva transferência,
como é que ia ficar essa doação em forma de subvenção periódica, né? Então, é uma modalidade que ia ficar complicada a análise da validade desse tipo de doação, se a gente considerasse que a doação só se tornaria válida com a efetiva transferência. Então, está aí mais um argumento para dizer que a doação é um pacto obrigacional ou convencional. Como eu mencionei, ó, ele é um negócio benéfico ou benévolo, né? A doação é um negócio benévolo ou benéfico. Então, por esse motivo, por ele implicar restrição patrimonial a uma parte e apenas benefício à outra, a gente tem que interpretar restritivamente, na linha do que diz o artigo 114. Então, por exemplo, se eu resolvo fazer uma doação de uma bicicleta para seu Zé, um rapaz que faz o jardim aqui de casa e tal, faz uns trabalhos quando a gente precisa dele, eu falo, seu Zé, eu quero doar a bicicleta. E aí, seu Zé olha a minha bicicleta e fala, poxa, eu aceito. Beleza. Eu comprei uma bike nova, por isso que eu resolvi doar a seu Zé essa minha bicicleta. E aí, antes de entregar a seu Zé, eu retirei alguns acessórios da minha bike, que eu ia usar na minha nova, tipo aquelas lanternas, a bomba que ficava presa ao quadro, enfim, alguns acessórios que eu levei, transportei para a minha bicicleta nova. Quando eu entreguei a seu Zé a bicicleta, ele não aceitou. Ele falou, não aceito. Eu falei, por que, seu Zé, você não aceita? Porque você me doou a bicicleta e a bicicleta, eu achei, ela envolve tudo que ela tinha, todos os acessórios. Aí eu digo, não envolve os acessórios, era só a bicicleta. Ele, não aceito. Vai parar no judiciário. Seu Zé resolve ir para o juizado, né, para fazer com que eu entregue, de fato, tudo que estava acoplado à bicicleta. O juiz, na dúvida, o que ele vai fazer? Na dúvida, ele vai aplicar o artigo 114, porque é um negócio benéfico, é um negócio benévolo. Só tem vantagem patrimonial para uma das partes, que no caso é seu Zé. Então, o que ele vai fazer? Interpretar restritivamente. Vai dizer, olha, seu Zé, a interpretação é restritiva. Já que só Marcelo tem decréscimo patrimonial, não faz sentido a gente, na dúvida, agravar ainda mais o decréscimo patrimonial dele. Então, vou decidir para ele entregar só a bicicleta, sem os acessórios, por força do artigo 114 do Código Civil. Ok? Então, isso acontece com os negócios benévolos ou benéficos, né? Os negócios jurídicos unilaterais. Na dúvida, interpretação restritiva. Na dúvida, a parte quis entregar menos e não mais. Tá bom? Então, ok. Isso aí é muito importante, essa consequência. Tá bom? Ok. Aqui a gente, para observar as características deste acordo, né? É um negócio jurídico gratuito. Gratuito quer dizer onera apenas uma das partes. É um negócio comutativo. Comutativo, quando vocês pensarem em comutativo e não lembrarem um conceito, vocês têm que fazer a referência com o oposto, que eu acho que facilita. O contrário de comutativo é aleatório. Pacto aleatório é aquele de risco, que a gente não sabe de antemão qual é o exato teor da prestação das partes. Então, quando o contrato, ao contrário, é comutativo, é porque as partes sabem exatamente de antemão qual é o exato teor da prestação de cada uma. Então, quando eu vou doar algo a alguém, eu sei o que eu vou dar e essa pessoa sabe o que vai receber, então é um contrato comutativo. Beleza? Doação não envolve, sob o ponto de vista de teor das obrigações, um risco. Diferentemente do que acontece com um contrato de seguro, né? Contrato de jogo e aposta, são espécies contratuais que, para o cumprimento da obrigação de uma das partes, pelo menos, depende de um evento futuro incerto. Então, quando a gente joga na Mega Sena, a gente não sabe se vai ser vencedor, se vai dividir o prêmio, se não vai ganhar nada, né?
que provavelmente vai acontecer. Então, é um pacto aleatório de risco. Alea quer dizer risco, sorte. Então, envolve um risco. Quando a gente sabe exatamente qual é o exato teor da prestação de cada uma, o contrato é comutativo. Beleza? Então, é o nosso caso aqui. Também é um contrato consensual, né? A natureza obrigacional. Ele se torna válido com a manifestação de vontade das partes. É um contrato que a aceitação pode ser expressa ou tácita. É possível a aceitação tácita. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco, né? É possível que o donatário ele diga sim, eu quero receber, mas também é possível que o comportamento dele traduza a aceitação. Ele se comporte como alguém que aceitou, sem, no entanto, dizer claramente que aceitou a benesse. Beleza? É um contrato também típico, porque ele tem previsão, né, no Código Civil, entre os artigos 538 e 564, tá bom? Como é a forma do contrato? É um contrato informal, formal. Regra geral, a doação, ela acaba sendo informal, porque a grande maioria das doações que a gente faz é da chamada doação manual. O que é uma doação manual? Doação manual é a doação de bens de pequeno valor, em que automaticamente para e passo com a manifestação de vontade, acontece a transferência do bem. Então, por exemplo, se eu quero dar uma caneta a um amigo, dar um presente de aniversário a um familiar, nesses casos aí acontece a doação manual, é a doação de pequeno valor de bem imóvel. Então, aqui inclusive, doação de bens móveis de pequeno valor, a gente chama de doação manual. Nesses casos aí, a doação ela é um pacto informal. Não tem formalidade, né? Você entrega um presente de aniversário, não registra em cartório, não tem um recibo, não há forma, não há um contrato escrito, né? A forma é livre. Agora, quando a doação envolver um imóvel de valor acima de 30 salários mínimos, a gente tem que lembrar do artigo 108 do Código Civil. Toda alienação de imóvel acima de 30 salários mínimos, de acordo com o artigo 108, ela precisa de uma formalidade específica, que é o quê? Tornar esse ato público. É a chamada solenidade, né? Solenidade é uma forma específica, uma formalidade, que é tornar o ato público. Então, toda alienação de imóvel acima de 30 salários mínimos, com valor acima de 30 salários mínimos, tem que envolver escrituração pública. É um ato que deve se tornar do conhecimento de todos. Então, se eu vou doar um imóvel à Débora, e esse imóvel vale 50 mil reais, a gente tem que fazer essa doação mediante um registro no cartório. Beleza? Mas se for uma doação de pequeno valor, chamada doação manual, aí a doação passa a ser um pacto informal. Ok? Então, em relação à forma, só lembrar do artigo 108. Acima de 30 salários mínimos, o bem imóvel precisa de escritura pública, tá bom? Precisa atender à solenidade. Ok, vista essas noções introdutórias da doação, a gente passa para os elementos essenciais. Quais são os elementos essenciais da doação? Está aqui na tela de vocês. O animus donandi, o que é o animus donandi? É a intenção de doar. A intenção de passar um bem do seu patrimônio para o de outra pessoa sem receber nada em troca. É o animus donandi. Outro elemento caracterizador, elemento essencial, é a aceitação. O donatário, aquele que recebe o bem, ele precisa aceitar. Não precisa necessariamente ser uma aceitação expressa. Pode ser tácita, né? Pode ser tácita. Regra geral. Por que regra geral? Porque se a doação for uma doação com encargo, apenas neste caso,
a doação envolver algum encargo, aí a aceitação tem que ser expressa. Não pode ser tácita, tem que ser necessariamente expressa. Mas, regra geral, a aceitação na doação, ela pode ser tácita. Pode ser tácita, quando não envolve um encargo. E o terceiro elemento é justamente a obrigação de transferir bens ou vantagens para o patrimônio de outra pessoa. Então, os três elementos são animus donandi, a aceitação e a assunção da obrigação de transferir bens ou vantagens. Beleza? Como eu mencionei para vocês, há uma divergência doutrinária em relação ao elemento aceitação. Por quê? Porque o Código Civil de 2002 ele retirou a expressão no final do texto normativo que os aceita. Ele retirou essa expressão. Então, começou uma discussão depois de 2002 se a natureza da doação havia sido desvirtuada ou se foi apenas um desleixo do legislador, que tirou essa expressão que os aceita, ou até mesmo se poderia ser, o que alguns doutrinadores defendem, que é tão óbvio que a doação necessita necessariamente de alguém que aceite, que o legislador resolveu retirar a expressão porque era tão óbvio que estava subentendido, né? Mas esse negócio de ser tão óbvio em técnica legislativa, na dúvida é melhor ter. Na dúvida é sempre melhor ter, é sempre melhor deixar a expressão que esclareça uma determinada situação. O fato é que, no Código de 2002, essa expressão que os aceita foi retirada. E aí surgiu essa dúvida se a aceitação continuaria como elemento essencial da doação ou não. Então, no sentido de que a doação continua sendo um elemento essencial, a gente pode mencionar Cristiano Chaves, Nelson Azevedo, professor Caio Mário, e por aí vai. No sentido de que a aceitação não é mais um elemento essencial, a gente menciona o professor Paulo Lobo e Flávio Tartucci. Preferimos a opinião de Cristiano Chaves e Caio Mário, no sentido de que a aceitação é um elemento essencial ainda assim, viu? Então, para a gente, não é porque o legislador tirou essa expressão que a natureza do contrato foi desvirtuada. Elemento essencial, a aceitação continua sendo. Beleza? Então, fiquem sabendo dessa divergência doutrinária, mas, na nossa opinião, a aceitação é um elemento essencial. E isso, inclusive, ó, se a gente fizer uma leitura atenta desses dispositivos aqui, ó, artigo 539, 542, 543, 546, são espécies de doação que a gente lendo os artigos, vocês vão perceber que é necessária aceitação para essas doações atingirem o plano da validade. Então, uma leitura sistemática do código, na nossa opinião, leva a crer que a aceitação ela continua como elemento essencial da doação, ok? Agora, essa aceitação, como a gente mencionou, ela pode ser expressa, né? Só pode dizer claramente, sim, eu aceito o bem que me está sendo doado, mas ela também pode ser tácita. Como assim tácita? Pode resultar do silêncio do donatário, beleza? Então, o próprio Código Civil, em diversos dispositivos, ele, a exemplo do artigo 543, 546, por aí vai, o Código deixa claro que o silêncio ele vai ser interpretado como aceitação. Ele vai ser interpretado como um comportamento de quem quis receber o bem. Beleza? Então, como eu falei para vocês, não se admitirá aceitação tácita no caso da doação com encargo. Aí não. Aí se envolver um encargo, se, por exemplo, a doação, eu vou doar um automóvel para Helder e eu coloco o encargo de que ele tem que fazer transporte escolar um dia na semana durante 6 meses para a criança, sei lá, carente. E aí ele aceita, fala, não, beleza, eu aceito expressamente o carro
mediante esse encargo de transportar crianças durante 6 meses, uma vez por semana. Beleza. Neste caso aí, quando a doação envolve o encargo, aí a aceitação não pode ser presumida, não pode ser tácita. Tem que ser necessariamente expressa. Beleza? Então, tá aí sobre a aceitação. Então, ó, o que a gente falou, ó, se a doação for sujeita a encargo, também chamada de doação modal é aquela sujeita a encargo. Não confunda com manual, viu? Doação manual é aquela doação de pequeno valor, bem de pequeno valor. Doação modal é aquela sujeita a encargo. Aí, neste caso, ó, não se admite o silêncio como forma de aceitação do negócio. Não se admite o silêncio. Por quê? Porque há um ônus, né? Há um ônus na doação com encargo. O donatário, ele não vai receber o bem e pronto, e acabou. Ele tem algo a fazer, ele tem algo a realizar, tem um ônus. Por isso que o silêncio, neste caso, representa recusa. O silêncio representa não quero. Tem que haver a expressa aceitação. Beleza? Então, é necessário. Agora, se a doação for feita ao nascituro, é possível doação ao nascituro? É. A gente vai ver aqui essa espécie de doação. Mas a gente já adianta aqui que, em relação à doação feita ao nascituro, aquele ente que foi concebido já, mas ainda não nasceu, essa doação, ó, só valerá se for aceita pelo seu representante legal. Sua mãe, seu pai, né? Pelos representantes legais. Então, quem aceita aí, no caso, a aceitação da doação ao nascituro é feita pelo seu representante. Também, ó, se o beneficiário for incapaz e a doação for pura, sem encargo, o silêncio importa a aceitação, expressamente. O Código diz isso, artigo 543. Quando é um incapaz, o Código diz claramente que, no silêncio, o incapaz aceitou. Né? É uma regra para beneficiar o incapaz. Beleza? Então, sendo a doação pura para o incapaz, no silêncio, quer dizer que ele aceitou. Se a doação também for feita em contemplação de casamento futuro, eu tenho um casal de amigos que vai se casar e eu quero doar, sei lá, uma geladeira, um fogão, algo para quando eles se casarem. É uma doação em contemplação de casamento que vai acontecer. Nesse caso, o código, no artigo 546, ele é claro no sentido de dizer o seguinte: essa doação, ela não precisa de aceitação. O que precisa é que o casamento ocorra. Porque o casamento ocorrendo, traduz-se que houve aceitação. Traduz-se que o casal queria receber aquele bem. Beleza? Então, a aceitação da doação feita em contemplação de casamento futuro, ela, se não ocorrer expressamente, não invalida. A única coisa que vai invalidar é se o casamento não se realizar. Tá bom? E em relação à aceitação, o último ponto para a gente dizer aqui é em relação à doação à entidade futura. É possível a doação a uma pessoa jurídica que ainda não foi criada? É possível, sim. Catarina, por exemplo, se ela quiser fazer ela vai montar uma lanchonete. Não montou ainda, ela vai ainda constituir a pessoa jurídica e tal. E aí eu resolvo doar um equipamento lá de, sei lá, para fazer suco. Olha, Catarina, vou doar essa sei lá, máquina de espremer laranja, não sei, para a empresa que você ainda vai constituir. É possível? É possível, plenamente possível. Está disposto no artigo 554, chama doação à entidade futura, e o requisito dela é que essa pessoa jurídica seja constituída no prazo de 2 anos. Então, não precisa aceitação expressa de Catarina. O que vai precisar é que ela constitua essa pessoa jurídica no prazo de 2 anos.
E isso vai funcionar como aceitação. Então, percebam que nesses dois casos, ó, doação em entidade futura e doação em contemplação de casamento futuro, a aceitação ela é substituída por um evento futuro e incerto. Qual é o evento futuro e incerto? O casamento se realizar ou a pessoa jurídica ser realmente constituída. Sendo que, no caso da doação à entidade futura, nós temos esse prazo previsto em lei de 2 anos para que a entidade venha a ser constituída. Diga, Renata. Professor, minha dúvida é quanto à doação pura. No ordenamento jurídico brasileiro, embora tenha a lei contra maltrato de animais, os animais ainda são considerados bens. Uhum. Então, caso um animal fosse doado com o silêncio de um incapaz e o incapaz não tem condições de cuidar desse animal, haveria algum tipo de proteção? Aí tem que, algum interessado tem que procurar o Ministério Público, né? Tem que reportar essa situação ao Ministério Público para o Ministério Público, que tem nas funções dele, né, essa proteção de fauna e flora, ele vai tentar encontrar um local para o semovente, né, que a gente chama o animal de estimação. A saída vai ser essa. Se o incapaz que recebe um bem, um animal, ele não tem condição, né, de cuidar, aí o Ministério Público ele deve providenciar isso. Na prática, eu adianto a vocês que isso não é algo simples, nem é algo rápido, né? É algo que demora. O Ministério Público tem um zilhão de problemas a resolver, né? E, pelo menos, o que eu vejo em relação à denúncia envolvendo animais, mais ligados até a maus tratos, né? Do que, assim, nessa situação de doação, mas se aplica aí. O fato é que é algo lento, né? No dia a dia. E quando a gente está lidando com o animal, né? Com a vida, tem que ser uma solução rápida. Então, a solução mais rápida que eu aconselharia, no caso, seria as partes que têm algum interesse de resolver, procurar alguma instituição, né? Que acolha esses animais. Mas, tecnicamente, o Ministério Público tem esse papel também de fazer defesa de fauna e flora. Então, seria recorrer ao MP, dizer, olha, tem uma situação aqui que tem um incapaz que não tem condição de cuidar. E é isso. Seria mais ou menos essa solução. Diga, Bruno. Professor, boa noite a todos. Boa noite, meu Deus, socorro, bom dia. A minha dúvida é o seguinte: no caso, questão disso aí, da doação futura, se a pessoa utilizar essa doação para outros fins, neste caso, é possível ter algum tipo de medida para tentar tomar novamente o que foi doado ou não? Usar para outros fins como, assim? Por exemplo, o senhor citou aí, né, que vamos supor, se fulano, se eu, por exemplo, eu digo que vou dar uma máquina para o senhor utilizar na sua empresa quando o senhor abrir, constituir e tal, enfim. Se eu, se o senhor, no caso, quando receber essa minha máquina que eu vou doar, né, para o fim de construir a empresa, digamos, o senhor utilizar para outra coisa que não seja a empresa. Uhum. Isso poderia ser, tipo, ter algum tipo de medida para que eu pudesse tomar o bem que eu dei para o senhor, digamos? Eu acho que entendi o que você perguntou, mas assim, ó, a doação, quando é uma doação pura, ela é uma transferência de propriedade, né? Ela funciona como um elemento de transferência de propriedade e, havendo transferência de propriedade, o donatário ele se torna, ele reúne em si todos os poderes do proprietário, né? Aqueles poderes que eu não sei se vocês já viram, não sei se vocês estão estudando agora, né? Poder de usar, gozar, dispor da coisa. Então, ele pode fazer o que ele quiser. Agora, se a doação for feita mediante um encargo, e o encargo eu quero que você, enfim, vou lhe doar um imóvel
e nesse imóvel eu quero que você, em uma parte dele, construa uma escola para atender crianças carentes. Se este encargo não é cumprido, se a pessoa constrói, ao invés de uma escola, constrói uma outra coisa, aí é possível, sim, reverter a doação, mediante o encargo não cumprido, porque eu estabeleci um encargo determinado e a pessoa fez outra coisa. A gente vai ver aqui as hipóteses de revogação da doação. A gente vai ver que a doação pode ser revogada por ingratidão ou por inexecução do encargo. Agora, quando eu faço uma doação à entidade futura, quando eu faço uma doação em contemplação de casamento futuro, enfim, uma doação que não seja uma doação com encargo, ocorrendo a doação, aí a parte pode fazer o que quiser. Por exemplo, doar um casamento futuro, as partes se casaram, a doação completou a condição resolutiva, né, que era o casamento acontecer, passou para o patrimônio do casal e o casal no dia seguinte resolve se separar, se divorciar. Vou poder pedir esse bem de volta? Não, não Não. vou poder. Mesmo A minha dúvida foi, doei para a entidade exatamente nesse sentido, futura, professor. e aí a entidade futura ela foi constituída dentro do prazo de 2 anos. Mas aí ela, ao invés de fazer uma lanchonete, ela resolveu fazer uma outra coisa. Posso pedir a revogação? Em tese, não. Em tese, não. A não ser que eu tenha estabelecido a doação com encargo. Que a doação com encargo é aquela que você estabelece um ônus para a pessoa, né? Olha, eu estou doando, mas eu quero que você realize essa e essa atividade. Se a doação for feita com o encargo, aí sim. Mas se for uma doação a ente futuro, a um casamento futuro, enfim, qualquer outra modalidade de doação que não seja com encargo, o fato da pessoa, a destinação que o donatário vai dar a esse bem não influencia. Não é mais o donatário pode destruir o bem, inclusive, se ele quiser destruir, né? Que faz parte, inclusive, do jus disponiendi, né? Você pode alienar o bem, inclusive destruir ele quando você é proprietário. Então, não tem problema nenhum. Só se for com encargo, beleza? Obrigado, professor. Valeu. Valeu. A mão levantada aqui, eu acho que você está ainda. Peraí. Pronto, valeu. Ok. Então, é necessária na doação haver a transferência, né, do bem. Em algum momento, esse bem vai ser transferido. Como é que acontece a transferência do bem móvel? O bem móvel, ele se transfere mediante o que a gente chama de tradição. Tradição é a transferência dos bens móveis. Beleza? Havendo a necessidade do registro do instrumento no contrato no cartório de documentos e títulos. Ou, em se tratando de imóveis, vai haver a transcrição, que a gente chama, no cartório de registros públicos. Então, é o que diz o artigo 541 do Código Civil. 541 está aqui na minha frente, vou fazer a leitura para vocês. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Então, o que o código quer dizer é isso, que a doação ela se opera mediante registro, a não ser que seja aquela doação manual, né? Aquela de bem móvel de pequeno valor, essa não precisa de registro. Beleza? E neste caso, meus amigos, como a transferência de um bem de modo gratuito para o patrimônio de outra pessoa, incide, em tese, um imposto chamado ITCMD. Olha só. Quando você vai doar um bem a alguém, este negócio jurídico é fato gerador de um imposto chamado Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Olha aí, doação. Então, ITCMD, o mesmo imposto que a pessoa que recebe um bem por conta de herança, né?
ou testamento, ou herança mesmo legítima. Ó, transmissão causa mortes e doação. Vai gerar um imposto estadual chamado ITCMD. Beleza? Ó, é o imposto de competência dos estados do DF, de acordo com a Constituição. Então, é fato gerador. Em tese, você, toda vez que doa algo a alguém, teria que recolher um imposto de doação, um imposto de transmissão gratuita de bem. A transmissão gratuita de bem, ela é alvo de um imposto estadual chamado ITCMD. Beleza? Então, no direito brasileiro, a gente sofre a tributação, a incidência do ITCMD. Inclusive, tem súmula, a súmula 328 do STF, falando sobre isso, né? Que é legítima incidência de ITCMD na doação de imóvel. Beleza? Agora, eu faço uma observação aqui, que na maioria das legislações estaduais, né, os estados eles têm obrigado o recolhimento do imposto antes do registro em cartório. Então, você quando vai fazer a doação de um imóvel, muito provavelmente o escrivão lá, o tabelião que vai fazer o registro, ele vai lhe cobrar, dentre os documentos necessários, o comprovante de que você pagou o ITCMD. Beleza? Então, ó, o ITCMD é um imposto devido. Professor, qual é a alíquota de ITCMD? O máximo do ITCMD é 8%. Por que o máximo? Porque a Constituição diz que, mediante resolução do Senado Federal, deve ser estabelecida a alíquota máxima desse imposto. E o Senado, ele, através de resolução, estabeleceu em 8% a alíquota máxima. Então, vocês vão ver que há uma variação de estado para estado em relação ao valor do ITCMD, do Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Na Bahia, é 8%. Na Bahia é o teto de 8%. Beleza? Então, fiquem aí atentos que, em tese, a doação ela envolve o pagamento de um imposto, recolhimento do ITCMD. Agora, como eu mencionei, quando for aquela doação manual, né, aquela de pequeno valor, ela é um ato informal, é um ato que não tem como o Estado se fazer presente nessas ocasiões, né? Que se o Estado tivesse como se fazer presente, com certeza ele iria cobrar imposto. Mas não dá para ele saber quando é que eu dou um presente à Renata, por exemplo, um aniversário, uma lembrança. Então, não é cobrado o ITCMD nas doações manuais, na verdade, porque o Estado não tem condição de tributar esses negócios jurídicos feitos no campo da informalidade. Beleza? Mas doação é fato gerador de ITCMD. Ok? Beleza. Primeira parte de doação já foi. Aí agora, a primeira e a segunda parte, na verdade, já foram. Agora a gente parte para o estudo das espécies de doação. E aqui é bem tranquilo, a gente vai ter uma dinâmica bacana aqui, porque vocês vão ver que é bem tranquilo. Primeira doação é a doação contemplativa ou meritória. Vamos imaginar que eu estabeleça aqui, olha, o aluno ou a aluna que tirar a melhor nota nesse semestre vai ganhar um livro. Eu vou dar um livro. Essa doação a gente chama de doação contemplativa ou meritória. É uma doação que o doador, ele justifica o nobre motivo da liberalidade em contemplação do merecimento do donatário. Então, essa doação é que está prevista no artigo 540, primeira parte do Código Civil. Então, o doador ele determina previamente qual é o motivo que faz ele decidir pela doação. Então, essa é a doação contemplativa ou meritória. O doador estabelece um critério e fala, olha, vou doar se alguém atingir esse critério aí, contemplativa ou
meritória. Beleza? Então, eu posso fazer uma doação para aquele melhor aluno da sala, uma doação de um livro. Nós temos também a doação remuneratória. Essa aqui já é diferente da contemplativa ou meritória. Por quê? Porque na doação remuneratória, o doador, ele, por se sentir grato ao donatário por algum motivo, ele estabelece uma doação em caráter de retribuição por um serviço que o donatário prestou. Beleza? Vejam bem, essa retribuição, essa doação é mera liberalidade. Não é uma contraprestação. Não tem a força da contraprestação. Beleza? Então, é uma prestação que não pode ser exigida pelo donatário. É uma doação remuneratória. Aqui é o pagamento de uma dívida moral. Não é uma dívida jurídica. É o pagamento de uma obrigação natural. Então, vamos imaginar que alguém tenha salvado a vida do João, um exemplo, advogado. O filho de João estava andando na rua, ia ser atropelado, e aí Maria salvou a vida do filho de João. Na hora que ele ia ser atropelado, pegou a criança e conseguiu salvar. Grato por aquele ato de Maria, João resolve estabelecer: olha, Maria, eu vou lhe dar uma recompensa. Eu sou advogado, eu vou lhe atender gratuitamente por 1 ano. O que é isso aí que João está fazendo? Uma doação remuneratória. Em caráter de retribuição, João não tinha obrigação jurídica de compensar. É um pagamento espontâneo de uma obrigação natural. É uma retribuição a um débito moral que o doador tem com o donatário. Beleza? Então, essa é a doação remuneratória. Esse nome, inclusive, ele é um pouco infeliz. Remuneratória, porque remuneratória dá a entender que é um pagamento, né? Remuneração, que está pagando, mas não é um pagamento. É uma retribuição por um serviço prestado. É um pagamento espontâneo de uma obrigação natural. Beleza? Então, essa doação, ela não é uma prestação, não representa uma prestação, mas sim uma retribuição. Tá bom? Agora, qual a consequência prática dessa doação remuneratória que a gente já pode mencionar aqui para vocês? Toda vez que alguém faz uma doação e deixa claro que está fazendo aquilo em caráter de retribuição a um serviço prestado, configurando aí a doação remuneratória, essa doação não poderá ser revogada por ingratidão. Não poderá ser revogada por ingratidão. A gente vai ver que existem algumas espécies, existem alguns acontecimentos que podem motivar com que o doador ele revogue a doação quando estivermos diante da chamada ingratidão do donatário. Dá um exemplo aqui. Quando o donatário, depois de receber um bem, ele atenta contra a vida do doador. Isso é uma hipótese de ingratidão, que está lá no artigo 564. Quando a doação é remuneratória, mesmo havendo a ingratidão do donatário, essa doação não poderá ser revogada. Então, consequência importante da doação remuneratória é que ela não pode ser revogada por ingratidão. A gente vai bater nesse ponto quando a gente estudar ali as hipóteses de revogação de ingratidão, mas a gente já fica sabendo aqui. A doação remuneratória, ela não pode ser revogada, ainda que haja ingratidão por parte do donatário, ok? Também, dois aspectos importantes em relação à doação remuneratória. Na doação remuneratória, cabe a alegação de vício redibitório. Olha que interessante. Regra geral, a doação não cabe alegação de vício. Recebo uma prancha de surf. Aí depois eu vejo que a prancha de surf está com infiltração. Eu posso
reclamar pelo vício redibitório? Não posso, porque é um negócio benéfico ou benévolo. Então, eu não posso alegar. Agora, quando a doação é remuneratória, se a doação for remuneratória, se alguém me doar, por exemplo, um carro, mediante uma situação de gratidão que a pessoa se encontra, aí esse carro não pode vir com vícios, porque é uma doação remuneratória. É o que diz o artigo 441, parágrafo único. Então, na doação remuneratória, cabe sim a alegação de vício redibitório. Cabe sim suscitar a garantia contra vício redibitório. Beleza? E outro aspecto importante é que nas doações remuneratórias, né, as doações remuneratórias de serviços feitos ao ascendente não estão sujeitas à colação. Colação é o momento da sucessão, é o momento lá do inventário e partilha, em que vai se igualar as legítimas. Vai se igualar o quinhão hereditário de cada herdeiro. Os herdeiros são chamados para dizer, olha, diga aqui o que é que você recebeu em doação em vida, porque esse valor que você recebeu em doação a gente tem que descontar aqui da sua cota. Porque a doação recebida em vida, ela funciona como uma antecipação da herança, né? Quando essa doação é recebida do ascendente, né? Você recebe de seu pai uma doação em vida, você tem outros irmãos, então aquele valor é tido como uma antecipação da herança. Aí tem um momento específico no inventário, na partilha, né? No procedimento de sucessório, que a gente chama de colação. É justamente o momento em que vamos igualar a legítima. Eu vou dizer, olha, eu ganhei 20 mil de meu pai, o outro vai dizer, ganhei 30 mil. Aí vai fazer essa conta no momento da colação. Quando envolver uma doação remuneratória de serviço feito ao ascendente, essa doação ela não vai fazer parte dessa conta. Ela não está sujeita à colação quando é uma doação remuneratória. Beleza? Então, fiquem atentos aí. Diga Manaia, ou Manaia. Manaia, professor, isso mesmo. Manaia. Como faz prova que essa doação foi remuneratória, no caso de colação? Todo o meio de prova é admitido em direito, né? Pode ser por testemunha, pode ser por alguma coisa que foi deixada por escrito. Então, a prova aí vai ser caso a caso. E qualquer meio de prova aí vai ser admitido, entendeu? Ele vai ter que provar, né? Que o beneficiário, para ele retirar da colação uma doação remuneratória, que é de interesse dele, né? Não fazer parte da colação, porque ele vai receber um quinhão maior. Ele tem que fazer prova. Ele vai ter que provar, justificar, dizer, olha, não, aquele serviço prestado foi remuneratório, né? Porque, enfim, eu fiquei muito grato por algo que meu pai fez, e vice-versa, enfim, e aí aconteceu aquela doação de um serviço, foi uma doação remuneratória. Vai ter que fazer prova no caso concreto. Aí é caso a caso, que a gente tem que analisar. Viu? Mas todo meio de prova vai ser admitido. Prova testemunhal, prova escrita, enfim, depoimento das partes envolvidas, por aí vai. Tá bom? Esse nome seu tem alguma origem indígena, alguma coisa assim? Não? Tem, professor. Segundo a outra Manaiá, que ela até mora aqui em Salvador, em Tupi é guardiã dos deuses e australiana é mulher forte. Mas pesquisando, Manaia, sem acento, é uma cidade na Tailândia e um líder de uma mitologia tailandesa também. Então, muita coisa. Massa. Eu pergunto isso porque Timbó também é um nome indígena e eu fiquei sabendo isso depois, assim, na faculdade de Direito, um amigo meu, que é professor também, é Urbano Félix, não sei se vocês conhecem ele, figura fantástica. Ele que me explicou o que era, né, Timbó, que é uma planta indígena que índio usa para pescar e tal, né? É muito interessante, um cipó parece, mas tem essa origem aí, beleza.
Doação com encargo onerosa. Olha só, outra espécie de doação, doação com encargo onerosa. A gente já viu aqui, mais ou menos, o que ela é. Doação com encargo onerosa ou modal é aquela em que há a imposição de um encargo. Há a imposição do donatário de um encargo para que o doador, para que o donatário, perdão, a imposição por parte do doador para que o donatário faça jus ao bem. Beleza? Agora, o encargo, como a gente já estudou isso lá em Teoria Geral do Direito Civil, né? O encargo, ele não suspende a aquisição e o exercício do direito. É o que está no artigo 136. Diferentemente do que acontece com a condição, né? Condição e com o termo que suspendem a eficácia, o encargo ele não suspende. Por exemplo, eu faço uma doação a Bruno de um carro para que ele, uma doação com o encargo dele fazer transporte escolar para criança carente. No momento em que eu falo a doação, você quebra e ele diz eu aceito, ele já é proprietário do carro. Não suspende, o encargo não vai suspender a aquisição nem o exercício do direito. Pode acontecer dessa doação ser revogada se ele não cumprir o encargo, é verdade. Mas lembrem-se que, por força do artigo 136, encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito. Diferentemente do que acontece quando a gente estabelece um negócio jurídico uma condição, que é um evento futuro incerto, ou um termo. Aí sim fica suspenso. Se eu fizesse, Bruno, vou lhe doar um carro quando você se formar. O que é isso? Uma condição. É um evento futuro e incerto. Incerto porque a gente não sabe exatamente a data que vai acontecer, né? Ainda não sabemos. Vai acontecer com fé em Deus, mas a gente não sabe a data. Condição, evento futuro incerto. Quando é que ele vai se tornar proprietário do carro? Quando ele se formar. Aí ele só vai adquirir, né, o direito, exercer esse direito quando ele se formar. Ou um termo. Termo é evento futuro e certo. Eu falo, vou doar um carro a Renata, 31 de dezembro de 2022. Aí a gente tem um evento futuro e certo. Também ela só vai adquirir o exercício desse direito, né? Só vai poder exercer esse direito de proprietária do carro em 31 de dezembro de 2022. Beleza? Mas encargo não. Encargo, o artigo 136, ele diz que não suspende a aquisição do exercício, salvo quando imposto expressamente como condição suspensiva. Salvo se quando eu doar o automóvel para Bruno, mediante o encargo de fazer transporte infantil, eu disse, olha, vou estabelecer esse encargo e ele é condição suspensiva. Você só vai se tornar proprietário após o cumprimento do encargo. Aí eu estou expressamente estabelecendo o encargo como condição suspensiva, beleza? Mas, regra geral, a doação com encargo não suspende a aquisição ou o exercício do direito. Beleza? Por força do artigo 136. E o encargo, ele pode ser imposto tanto no interesse geral, como no caso do meu exemplo aqui, né? Fazer transporte de crianças carentes é interesse geral, interesse da coletividade. Ou no interesse do próprio particular, ou ainda interesse de terceiro. Então, é possível que o encargo seja em benefício de uma instituição de caridade, de uma, sei lá, uma igreja, de uma fundação, de uma pessoa física, enfim, pode ser feita no interesse de uma pessoa específica ou no interesse da coletividade. Ok? Então, plenamente possível, doação com encargo. Outra coisa importante que a gente já mencionou da doação com encargo, para finalizar, é que ela demanda uma aceitação expressa. Doação com encargo, diferentemente da regra geral de doação, que se admite uma aceitação tácita, doação, quando ela for com encargo, só havendo a expressa aquiescência por parte do donatário. Beleza? Pela presença, e aqui é o que está aqui no finalzinho, pela presença da onerosidade, ou seja, do encargo, né?
esse tipo de doação só pode ser aceito expressamente. Ok? Só pode ser aceito expressamente. Beleza. Na sequência aí, doação a nascituro. É possível fazer a doação ao ente já concebido, mas ainda não nascido? É. Esse ente a gente chama de nascituro. Quem vai aceitar a liberalidade é o seu representante legal. Beleza? É o seu pai, né? Seus pais. Ou o nomeado, o representante nomeado judicialmente. Beleza? Nascituro é o ser humano, né? O ente já concebido, mas de vida intrauterina, que não nasceu ainda. O nascituro, no nosso ordenamento, ele possui já direitos da personalidade, né? Direito à honra, direito à integridade física, né? Tem alguns direitos da personalidade, né? Segundo os adeptos da teoria concepcionista. Agora, o nascituro ainda não pode titularizar direitos patrimoniais, né? Os direitos patrimoniais das pessoas, eles começam eles podem ser titularizados, exercidos a partir do nascimento com vida. Então, patrimônio, direito patrimonial só com nascimento com vida, beleza? Aí, a teoria natalista que vale para a aquisição de direitos patrimoniais. Então, essa é a ideia confirmada lá no artigo 542, que diz que a aceitação da doação ao nascituro vale, né? Desde que feita pelo seu representante legal. A doação ao nascituro é uma doação condicional, né? Qual é a condição? O ente nascer com vida. O nascituro vir a nascer. Então, é uma doação sujeita a um evento futuro incerto. Então, é uma doação que só vai produzir efeitos a partir do nascimento com vida, né? Porque a gente viu que condição e termo suspendem a eficácia do negócio jurídico. É o artigo 125, lá da teoria geral. Encargo não suspende, condição ou termo suspendem. Ok? Então, a gente começa a perceber a importância de a gente fazer um bom curso de teoria geral, né? A gente começa a relacionar aqui agora os conceitos da teoria geral com a nossa temática aqui de contratos em espécie. Beleza? Então, se acontecer a doação ao nascituro, mas na verdade não existe nascituro nenhum, né? Não houve concepção, essa doação é nula, né? Impossibilidade do objeto é nula, ok? E a doação pode ser feita também para o ente que ainda nem foi concebido. Como é que a gente chama esse ente que ainda nem foi concebido? Concepturo, olha só. Concepturo é aquele ente que ainda nem foi concebido. Também chamado pela doutrina de prole eventual ou prole futura. Posso fazer uma doação ao ente que ainda nem foi concebido? Posso. Posso. Por que eu posso? Porque o artigo 1800, parágrafo 4º, autoriza que seja deixado em testamento bens para o ente que ainda nem foi concebido. Então, vamos imaginar que João e Maria é um casal amigo meu, que eu gosto muito, já estou no final da minha vida, e eu deixo em testamento um bem para o filho que Maria e João vão ainda conceber. Vão ainda conceber. Eu posso fazer isso? Posso deixar em testamento? Posso. Está autorizado lá no artigo 1800, parágrafo 4º. E aí, uma interpretação analógica desse dispositivo. Ora, se é possível deixar em testamento o bem para o concepturo, é possível também fazer uma doação, né? Deixar o bem ainda em vida para o concepturo. É uma interpretação analógica, né? Quem pode mais, pode menos. Então, se você pode deixar para após a sua morte um bem para o ente que não foi ainda concebido, você também pode fazer em vida. Então, interpretando sistematicamente o Código Civil,
a doutrina é uníssona no sentido de que é possível a doação ao ente ainda não concebido, utilizando-se do disposto no artigo 1800, parágrafo 4º. Beleza? Então, é possível sim. O que é que esse artigo 1800, parágrafo 4º, ele pede? Ele pede que esse ente seja concebido no prazo de 2 anos. É o requisito. Então, vocês vão estudar lá em sucessões. Pede que seja concebido no prazo de 2 anos. Então, os interessados, né, os pais, têm que correr aí para fazer essa criança aí, porque tem esse prazo de 2 anos. Quer ver? Vamos ver aqui, lá no código, o artigo 1800. Está aqui na tela de vocês, ó. Deixa eu trazer aqui para vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está aí na tela. 1800. Ó, vejam que esse dispositivo está lá na parte de sucessões, né? Está falando aqui de vocação hereditária e tal. Quem são as pessoas que vão herdar. Então, é coisa para vocês estudarem normalmente lá no 7º semestre, direito das sucessões. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Qual é o momento da abertura da sucessão, professor? É o momento da morte, do de cujus. O momento que a pessoa falece é o exato instante em que se dá a abertura da sucessão. Então, o código diz no 1798, quem é que pode ser herdeiro? Quem pode suceder? Quem já nasceu, né? Quem já é nascido, no momento em que falece, a pessoa que vai deixar, né, a herança, ou as pessoas já concebidas, os nascituros, né? Nascituros. Pessoas já concebidas, já nascidas ou nascituros. Beleza. Agora, o artigo, aí na sequência, o 1799 diz, na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a suceder, olha só, os filhos ainda não concebidos. Olha aí, os filhos não concebidos. Então, é possível que seja deixado em testamento um bem para um ente que ainda não foi concebido. Aí diz o artigo 1800, no caso do inciso 1, né, do filho ainda não concebido, os bens da herança serão confiados após a liquidação, ou por aí vai. Beleza. Mas o que importa para a gente é isso aqui, o parágrafo 4º. Se decorridos 2 anos após a abertura da sucessão, após a morte, né, da pessoa que deixou a herança, se não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário, caberão aos outros herdeiros legítimos. Então, os outros herdeiros vão dividir aquele bem que foi deixado ao ente, que era para ser concebido, mas não foi concebido no prazo de 2 anos. Ok? Então, é essa regra aqui que vale para a sucessão testamentária que a gente usa para a doação. É possível? É possível, sim, que seja feita a doação ao concepturo, desde que venha a ser concebido nos 2 anos subsequentes. Ok? Então, tá aí. Beleza. Doação de ascendente para descendente e doação entre cônjuges. Outra espécie de doação. É possível o pai ou a mãe doar um bem para o filho? Com certeza. Com certeza. É possível a doação entre cônjuges? Sim, também é, desde que seja um bem excluído da comunhão, né? Porque se for um bem da comunhão, já é dos dois. Você não pode doar o que já é da pessoa. Então, é possível a doação de ascendente? Sim, sim. É possível. E o artigo 544 deixa claro que a doação de ascendente para descendente ou de um cônjuge a outro representa, na verdade, um adiantamento do que lhes cabe por herança. Então, quando alguém recebe um bem doado de um pai, da mãe, de um avô, né, de um ascendente,
Este bem, esta doação, ela representa um adiantamento do que aquele donatário iria receber por herança. Beleza? Então, tanto os descendentes como o cônjuge ou companheiro são chamados herdeiros necessários, né? Então, essas pessoas têm direito a pelo menos metade do patrimônio, pelo menos, 50% do patrimônio pertence a eles. Então, eles fazem jus a esse valor. Eles fazem jus a esse valor. E esse valor ele pode ser antecipado durante a vida do doador. Pode ser antecipado. Então, a doação é possível de ascendente a descendente? Sim, é possível, não tem problema nenhum. Agora, vai representar um adiantamento do que lhes cabe por herança legítima. Beleza? Então, o que vai acontecer no procedimento de inventário, né? No procedimento lá para ver qual é o quinhão de cada um? No momento que a gente chamou de colação, que a gente já mencionou aqui, a gente chama de colação, é o momento que todo mundo vai ser chamado para dizer, olha, o que você recebeu em vida? E você... Aí, obviamente, os interessados, os outros filhos, eles começam a indicar, né? Olha, minha irmã recebeu aquilo, tá lembrada? Meu irmão recebeu aquele jet ski. E aí começa, né? A confusão toda. Esse é o momento da colação. É o momento de igualar os quinhões. É o momento que cada um vai dizer o que recebeu ou o que a outra parte recebeu em vida, de doação, porque isso representa um adiantamento. Quem não disser o bem que recebeu em doação, isso aí é chamado de sonegação, sob pena de sonegação. E tem algumas consequências para o herdeiro que sonega as informações e sonega os bens, né? Vocês vão estudar isso com calma. Isso, a gente está falando aqui muito tema de direito das sucessões, mas o nosso foco aqui, na verdade, é tratar da doação em vida de ascendente a descendente. A gente está dizendo que é possível e que vai representar um adiantamento da herança. Qual é o momento em que vai se passar a régua, vai se fazer essa conta? Lá na colação, que é um momento específico do processo sucessório. Beleza? Então, aí, nesse momento, colação é que vai se bater os valores para se igualar às legítimas. Essa é a função da colação, né? É igualar as legítimas e passar o valor de cada um. É por isso que, meus amigos, esse é um dos motivos que esses procedimentos de inventário e partilha demoram tanto, demoram anos. Por quê? Porque cada um vai ver tudo que cada um recebeu. Aí aparece filho que não existia, né? É comum aparecer ações de inventário e partilha acumuladas com investigação de paternidade. É muito comum surgir. Então, acaba tornando esse procedimento complexo. É um procedimento que, naturalmente, ele demora um tempo para chegar ao fim. Porque não é uma conta fácil, é algo complexo. Diga. Professor, rápido, na verdade, sobre o que falou sobre os, como é que se diz? Os concepturos. É que eu fiquei aqui pensando, por exemplo, ele fala aqui no artigo... Cadê? Que é possível a doação dos concepturos indicados pelo testador. É que eu vi esses dias que a esposa do integrante do Roupa Nova, ela estava grávida por causa acho que ele deixou, né? Enfim, inseminação, ela estava grávida. Aí eu fiquei pensando se tinha alguma diferença, por exemplo, se ela concebesse esse filho depois de 2 anos, como ele era filho legítimo do decujus, se teria esse prazo de 2 anos. Eu acho que, não sei se eu me fiz entender. Não, eu entendi, e isso é uma grande polêmica, isso que você perguntou. Isso, o STJ ele não se posicionou ainda definitivamente sobre
primeiro, sobre a possibilidade de alguém utilizar material pós-morte, material genético, para fazer inseminação artificial pós-morte, né? Isso aí uma discussão longa, mas basicamente, qual é a polêmica? A polêmica é o seguinte: pode a pessoa sobrevivente, uma esposa, por exemplo, sobrevivente de uma pessoa, o marido faleceu, pode ela utilizar material genético deste falecido sem que ele tenha deixado expressa autorização nesse sentido para fazer uma inseminação artificial, se valer de alguma técnica de reprodução assistida, ou não? Pode ou não pode? Essa é uma grande polêmica. Primeiro ponto, porque o STJ ele tem se inclinado a só permitir esse tipo de técnica com a autorização expressa em vida. No caso do de cujus ter dito, olha, mesmo que eu venha a falecer, eu sou favorável a que se constitua uma prole. Essa questão é muito polêmica. Por quê? Porque, na prática, o que acontece? Tem muita gente que recolheu material com clara intenção de ter filho, com clara intenção de, por exemplo, é muito comum quem recolhe esse material congelar o material e faz um contrato com a clínica que ela guarde durante um período longo, inclusive. E, às vezes, nos formulários, né, esses contratos são contratos de adesão entre as clínicas de reprodução assistida e os solicitantes, e eles marcam X. O que acontece? É que o casal chega lá marcando X, né? O que eu quero? Eu quero que a clínica fique com esse material por 5 anos. Mas, às vezes, não tem essa opção. Diante da morte de um do casal solicitante, quer que faça, autoriza que faça a técnica de reprodução assistida pós-morte, aí não tem. Aí fica um silêncio contratual sobre esse ponto específico. E aí, o que acontece? Esse de cujus, se ele tem filhos já pré-existentes, outros filhos de outro casamento, esses filhos vão brigar na justiça para essa mulher, que normalmente não é nem a mãe, é um segundo casamento, um terceiro casamento, para que essa mulher não tenha um filho. Por quê? Porque vai dividir a herança. É uma discussão patrimonial, na verdade. O pano de fundo é patrimonial a discussão. Só que, por outro lado, tem uma esposa que tem um sonho de ser mãe, tem o material genético colhido. Por que não essa pessoa, essa viúva não pode usar o material que ela pagou, inclusive, só porque não tem uma autorização expressa em um contrato? A gente estudou aqui, a gente está vendo que o que vigora em direito privado é o princípio da liberdade das formas. A gente não tem lei em sentido estrito regulando os contratos de tratamento, né? Os contratos de reprodução assistida, exigindo essa expressa autorização por escrito. A gente não tem. Mas o que o STJ tem entendido? Ele tem entendido que tem que haver essa autorização por escrito. Porque o STJ ele dá um privilégio, tem dado um privilégio aos direitos patrimoniais dos filhos já existentes. Ele prefere proteger o direito patrimonial dos filhos já existentes, em detrimento do direito existencial da viúva de constituir família. Vejam só que decisão ruim, na minha opinião. Por que ruim? Porque a Constituição, quando ela diz lá no artigo 227, quando ela fala sobre família, a Constituição diz que a família, o planejamento familiar é de livre decisão do casal, sendo vedado ao Estado interferir. O Estado não tem que interferir. O juiz não tem que interferir. Então, qual é a decisão mais correta, na minha opinião? É, no caso concreto, analisar qual era a intenção do de cujus e a intenção da sobrevivente, né, da viúva. O comportamento deles era um comportamento de quem queria ter, isso a gente consegue ver com certa facilidade, né? Se eles contrataram a conservação do material por anos, se
testemunho de quem acompanhava, do médico que acompanhava o casal, ele pode dizer isso. Eles podem ter manifestado verbalmente alguma informação nesse sentido. Então, na minha opinião, o que deve prevalecer é a vontade livre de realizar o seu planejamento familiar. É isso que deve prevalecer, e não o interesse patrimonial dos filhos que estão vivos. Então, mas é uma questão polêmica, é uma questão que tem decisões em vários sentidos. Por quê? Porque justamente vai implicar no reconhecimento de mais um herdeiro. Se esse ente for concebido e se esse ente vir a nascer, ele é herdeiro legítimo, né? Apesar do texto normativo dizer que é herdeiro quem já é nascido no momento em que morre o decujus, só que esse texto normativo é um texto de 100 anos atrás. É uma repetição do Código de 16, que foi feito em 2002, que não tinha ainda essa realidade de técnica de reprodução assistida, de fertilização in vitro, barriga de aluguel, doação de sêmen, todas essas espécies contratuais novas, que a gente não tem nem lei especial, inclusive. Então, o que acontece na prática é que nós ainda vivemos um momento em que os direitos patrimoniais eles acabam prevalecendo em relação a direitos existenciais. Eu não sei se ficou respondida aí sua questão, porque realmente é uma questão que envolve vários temas, né? Inclusive, a pós-graduação de Direito Médico do SES, tem algumas aulas que eu dou lá sobre esse tema, inclusive. E é um tema super polêmico, é um tema super vanguardista, né? Novo, e muito interessante, inclusive, né? Porque são acontecimentos após a morte da pessoa que podem influenciar na repartição de patrimônio sucessório. Então, é muito interessante isso. E aí vai ser briga de cachorro grande. Briga dos herdeiros que não querem, os herdeiros vivos, já concebidos, né? Que não querem partir, e a mãe ou o pai, enfim, que sobrevivente, que quer constituir, que tem esse desejo de constituir família, e que vai ter que brigar aí na justiça para poder ter. Então, o ideal, o que a gente indica quando for fazer um procedimento de reprodução assistida, esclareça, deixe claro, deixe de modo expresso o que fazer com o material genético, especialmente na hipótese do falecimento de um dos dois, do casal solicitante. Porque aí vai estar lá declarado expressamente, olha, queremos que façam novas tentativas, não queremos que façam novas tentativas após a morte. Porque aí já ajuda a solucionar o problema. Beleza? Então tá aí. Então, é possível a doação de ascendente a descendente? É, mas representa como uma espécie de adiantamento da herança. Qual é a diferença da compra e venda de ascendente para descendente para doação? A gente viu que na compra e venda é necessário a concordância, né? É necessária a concordância dos demais descendentes e do cônjuge, sob pena de anulabilidade do ato no prazo de 2 anos. A gente viu isso, o artigo 496. A doação, não. Doação não precisa de concordância. A doação, o consentimento dos demais interessados, né, dos demais descendentes, é desnecessário. Por quê? Porque vai haver um momento lá da colação, na colação, lá no procedimento de inventário e partilha, é que vai se fazer, né, vai se igualar às legítimas. Beleza? Então, não é preciso o consentimento dos demais descendentes, não é precisa a concordância para que um ascendente faça uma doação a descendente. Aquilo vai importar em antecipação da legítima. Agora, a doação, ela não pode ser uma doação irregular, obviamente, né? Porque, por exemplo, a doação de um ascendente para um descendente pode representar fraude à execução. Eu estou cheio de dívida,
tenho ainda um patrimônio, mas não quero que esse patrimônio meu sirva para pagar essa dívida, o que eu faço? Eu faço uma doação, retiro os bens do meu nome e coloco no patrimônio de meu filho, de minha mãe. Né? Aí fica caracterizada a chamada fraude à execução, quando já existe um processo de execução e a pessoa se desfaz, a pessoa doa. Aí essa doação será ineficaz. Fraude contra credores também pode implicar fraude contra credores, a doação, né, de ascendente a descendente, aí a doação será anulável. Pode representar uma simulação, porque, por exemplo, o ascendente e o descendente podem estar fazendo, na verdade, uma compra e venda, e aí simulam dizendo que é doação, e negócio jurídico simulado, a gente já sabe que a consequência é a nulidade, né? Nulidade. Ou então, a doação de ascendente a descendente também pode representar uma fraude à lei, né? Aí também é o caso de doação nula. Então, é possível a doação de ascendente a descendente? É. Não precisa do consentimento dos demais descendentes, mas se representar fraude à execução, fraude contra credores, simulação ou fraude à lei, ela poderá ser desfeita. Beleza? E a doação entre cônjuges é possível? Claro que é, desde que o bem não faça parte da comunhão. Porque a pessoa não pode doar para alguém o que já é da pessoa, né? Então, na doação, a doação quando acontece e o casamento é no regime da comunhão universal, ou seja, todo mundo é dono de tudo, o patrimônio é conjunto dos dois, é possível fazer uma doação nesse caso? Na grande maioria dos bens, não, né? Porque já são dos dois. Mas é possível em relação a alguns bens que estejam excluídos da comunhão. Professor, na comunhão universal tem bens pessoais? Tem. Mesmo na comunhão universal, vocês vão ver lá em direito de família, tem alguns bens que não se comunicam. São chamados bens de uso pessoal. Então, por exemplo, este computador que eu estou usando aqui é um equipamento que eu uso para o meu trabalho. Computador de uso para trabalho ou qualquer objeto de uso para o trabalho da pessoa é um bem de uso pessoal. O bem de uso pessoal, ele não se comunica nem na comunhão universal. Se a gente fizer uma leitura lá do artigo 1668, a gente vai ver quais são esses bens que estão excluídos da comunhão universal. Então, o bem de uso pessoal está excluído. A escova de dente de uma pessoa, por exemplo, é bem de uso pessoal. Não se comunica. Eu posso doar a minha escova de dente para a minha esposa ou companheira? Posso, porque ela está excluída da comunhão. Eu posso doar esse meu computador que eu uso para trabalhar? Posso, porque está excluída da comunhão. Beleza? Mesmo se o meu casamento for no regime da comunhão universal. E se o regime for da separação obrigatória de bens? Professor, que casos são esses? São os casos previstos no artigo 1641. Vamos ver, vale a pena. Eu sei que é direito de família, mas vale a pena a gente ver essas hipóteses aqui. Cadê? Ué. Pronto. Quais são as hipóteses em que estamos diante do chamado regime de separação obrigatória de bem, nessas hipóteses aqui, do artigo 1641. Ó, é obrigatório o regime da separação das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas. Vocês vão estudar o que são causas suspensivas, e vocês vão ver que quando os nubentes não observam uma dessas causas suspensivas, o casamento vai ocorrer necessariamente no regime da separação de bens. Também, ó, quando a pessoa é maior de 70 anos, uma regra super criticada, mas o fato é que ela existe.
essa idade era 60 anos, inclusive, antes. A pessoa acima de 60 anos, quando se casava, tinha que ser no regime da separação. Isso aqui, a ideia é evitar o chamado golpe do baú. E essa idade foi, inclusive, alterada em 2010 para 70 anos, aumentou 70 anos. Mas é uma norma super criticada, por quê? Porque é como se a pessoa acima de 70 anos tivesse uma interdição parcial do seu patrimônio. A pessoa maior de 70, se ela for casar, ela não pode escolher o regime de bens do casamento. Isso é legal, não é legal, é bom, não é bom? Então, isso aí é uma polêmica danada. O fato é que existe essa hipótese. Então, se a pessoa hoje se casa com 70 anos, ela não pode escolher o regime, tem que ser pelo regime de separação de bens. Veja só, né? Que coisa. A pessoa com 75 anos, por exemplo, pode ser presidente do Brasil, né? Como Michel Temer era, tinha mais de 70, presidente do Brasil, mas não pode escolher o regime de casamento. Olha só, que interferência na autonomia privada das pessoas, né? Mas, enfim, a norma é para proteger, né? Suposta proteção do patrimônio da pessoa e tal, para não sofrer o golpe do baú, enfim. E todos que dependem para casar de suprimento judicial. Então, nessas 3 hipóteses aqui, nós estamos diante do regime da separação. Regime obrigatório de separação de bens. Beleza? Então, só para a gente compreender o que nós estamos vendo aqui. É possível a doação entre cônjuges no regime da separação obrigatória de bens? Sim, é possível. A doação, desde que preenchidos os requisitos constantes no enunciado 262, sendo possível a alteração do regime, será válida também a doação. Esse enunciado, ele menciona os requisitos que são necessários para quem pretende alterar o seu regime de casamento. Não era possível isso antes, no nosso ordenamento, mas hoje em dia é possível que alguém se case com um regime de bens. Eu quero me casar com um regime de comunhão universal. E depois eu resolvo mudar. É possível? Hoje é possível. Mas tem que preencher alguns requisitos. E esses requisitos estão descritos neste enunciado. Aí, é possível fazer doação entre cônjuges? Sim, também, desde que preenchido esses mesmos requisitos presentes no enunciado 262. Beleza? Então, é possível, desde que preenchido alguns requisitos constantes no enunciado 262. Aí é o seguinte, é não ter filhos menores, dependentes, tem alguns requisitos que, se forem preenchidos, será possível a doação de bens entre pessoas que são casadas no regime da separação obrigatória. Beleza? Eu, particularmente, acho um absurdo essas regras aí. Absurdo, por quê? Porque é uma interferência na vida privada da pessoa, no patrimônio demais. A pessoa faz o que ela quiser com o patrimônio dela. Né? Faz o que ela quiser. Se a pessoa quiser doar para uma instituição de caridade, para um terceiro, por que ela não pode doar para o cônjuge? Por quê? Porque depende né, do regime e tal, do casamento. É uma coisa que não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Aliás, tem algumas regras sucessórias que não fazem muito sentido há muito tempo no Brasil, só que esse universo aí de direito das sucessões é um universo muito, como é que eu digo isso? É muito lento a evolução normativa. Nós temos ainda um modelo muito engessado, muito assim baseado naqueles conceitos do Código Bevilacqua, de um código patrimonialista, patriarcalista, um código que via muito assim a família apenas constituída pelo casamento, né? Um código que fazia distinção entre filho adotivo e filho legítimo. Então, é uma visão muito engessada.
Eu acho que a gente vai caminhar para o futuro para um estágio em que as pessoas tenham mais liberdade de fazer o que elas queiram com o seu patrimônio. Claro, desde que mantendo um mínimo existencial para a sua sobrevivência e de seus dependentes, com certeza. Mas o ordenamento, ele às vezes interfere demais nas regras sucessórias, né? Interfere demais. Diga, Manayá. Tá ainda no mudo aí, peraí. Ativa aí o som. É rápida a pergunta. Eu só queria saber, porque eu nunca li esse enunciado, se essas pessoas por exemplo, de mais de 70 anos, enfim, do regime obrigatório, não teria a parte disponível do patrimônio, aqueles 50%. Não tem direito a... É isso, exatamente. Ótimo questionamento seu. Não faz sentido, né? Porque a regra geral, independentemente do regime de bens, o que está engessado, vamos dizer assim, pela legislação é o 50%. Tem outros 50% que é disponível, que a pessoa pode fazer o que quiser. A pessoa pode doar para a Igreja Universal, pode doar para a Igreja Católica, pode, né, fazer o que ela quiser. E aí não vai poder, né, doar para o cônjuge? É muito estranho, é muito irrazoável, né? São regras que precisam ser revistas. Por quê? Porque o que a gente chama de herança legítima, que necessariamente tem que ir para os herdeiros necessários, é 50% do patrimônio. A outra parte, os outros 50%, a parte faz o que quiser. Então, realmente são normas que precisam avançar, porque é uma interferência muito, muito grande na autonomia privada das pessoas. Outro ponto importante é em relação à situação do companheiro. Companheiro. Havia uma discussão se o artigo 544, que fala da doação entre os cônjuges, se ele se aplicava ao companheiro ou não. Quem vivia em união estável, como é que fica? Pode doar um bem para um companheiro ou não? Havia uma discussão, por quê? Porque, como o pano de fundo dessas regras é proteger o patrimônio a ser herdado, e os cônjuges, quem era casado, tinham uma regra sucessória diferente de quem é companheiro, como é que funcionava até 2018? Até 2018, cônjuge herdava na forma do artigo 1829, tem as regras lá, sucessórias para o cônjuge, e o companheiro ou a companheira herdava na forma do artigo 1790. São dois dispositivos diferentes. O dispositivo 1829 tratava de quem era casado e o 1790 de quem vivia em união estável. Esse 1790 trazia umas regras piores, menos benéficas para os companheiros. E havia uma odiosa distinção, na verdade, né, entre quem era casado e quem era companheiro, quem vivia em união estável. E aí, esse posicionamento, ele foi rechaçado pelo STF. Por quê? Porque o STF declarou a inconstitucionalidade do dispositivo que trata das regras de sucessão para os companheiros. O STF tem aqui, nota de rodapé, 22, 2017, não foi 2018, não. Julgando esses recursos extraordinários, em maio de 2017, com repercussão geral reconhecida, o STF entendeu o seguinte: não há distinção entre direitos sucessórios de cônjuges e companheiros. Ótima decisão, com certeza. Não faz sentido ter diferença. Por que é melhor quem está casado? O que importa é a relação familiar de afeto. Né? A formalidade do casamento não deve prevalecer a verdade real de dependência, a verdade real de colaboração que pessoas tiveram durante a vida, né? Então, não há sentido em fazer essa distinção. Então, não há mais diferenças sucessórias entre companheiro e cônjuge.
Então, a discussão de se a doação se aplicaria ou não, as regras de doação do cônjuge se aplicariam ou não ao companheiro, perderam a razão de ser, porque se aplicam. O regime jurídico do companheiro e do cônjuge, para efeitos sucessórios, ele é o mesmo. Então, as regras que valem para os casados, vale para os companheiros, vale para quem vive em união estável. Então, desse modo, o artigo 544, né, que fala da doação entre cônjuges, deve ser aplicado aos companheiros. As mesmas regras, mesmas limitações, mesmas regras. Beleza? Até porque, meus amigos, quem é companheiro, pelo próprio Código Civil, vive o regime da comunhão parcial de bens. Se você é companheiro e não fez um contrato de convivência, você está vivendo no regime da comunhão parcial de bens. É um regime legal no nosso ordenamento. Então, no regime de comunhão parcial de bens, os cônjuges são herdeiros entre si? São. São. Vocês vão estudar isso. Então, se o companheiro vive o regime da comunhão parcial, por que ele não vai herdar entre si com as mesmas regras de quem é casado? Então, não faz sentido. É por isso que o STF diz que eles são regimes idênticos, devem obedecer as mesmas regras. Meus amigos, vamos ficar por aqui, né? Já deu aí nosso tempo. Doação sob forma de subvenção periódica. E a gente retoma aqui as espécies de doação a partir desta doação aqui. Beleza? Alguma dúvida aí? Alguma coisa? Tudo bem? Meus amigos, um abraço então. Boa semana a vocês. Tamo junto. Viu? Tchau, professor. Bom Tchau, dia. obrigado. Algum grupo no Obrigada. WhatsApp da Valeu, professor. matéria? Boa semana para Como nós. é? Até amanhã. A gente tem algum grupo da matéria no WhatsApp ou não? Não sei. Se tem, eu não faço. É porque eu não faço parte de grupo do Zap, não. No início, eu acho Tem que. grupo no WhatsApp, sim, colega. Eu posso passar o link aqui se quiser. Por favor. Obrigada. Pronto. Comento. Pronto. Não sei se vai passar pelo chat. É pelo chat, Bruno? Sim, é pelo chat. Estou passando aqui, rapidinho. Tá, obrigada. Prontinho, mandei aí. Pronto, abri aqui. Obrigada. Valeu. Tchau. Tchau.
Não, na verdade, inclusive eu já ia falar com você, porque ia ter semana passada também, mas foi cancelado. Eu não entendi por quê, não sei se deu ruim, se foi alguma fiscalização, ou se os caras que iam fazer a feijoada tiveram algum problema técnico, ou se não vendeu a parte da feijoada. Eu até ia te ligar para perguntar como é que se dava essa mecânica aí deles, porque me pareceu que a feijoada era vendida à parte, como você está me dizendo aí agora, entendeu? Aí eu até fiquei na cabeça, pô, deixa eu passar o feriado, porque se ela tá cheia de